Vamos à palavra do Senhor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso de número 8, verso de número 9. Muita gente conectada hoje, que legal, Deus abençoe todos vocês, que Deus possa visitá-los de uma forma especial, que essa palavra agora possa te alcançar aí onde quer que você esteja. Primeira carta aos Coríntios 16, verso 8 e 9. O texto sagrado que nos edifica diz assim, Paulo dizendo, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Qual a razão, queridos? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas aí, como nem tudo são flores, ele completa dizendo o quê? E há muitos adversários. Vou ficar em Éfeso mais um tempo, até a festa de Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz ou oportuna se me abriu, mas há muitos adversários. Hoje é a última quarta-feira de abril, e nós passamos o mês de abril debaixo de uma declaração, quem se lembra? Efatá, abra-te. Jesus abre os ouvidos do surdo, abre a sua garganta, a sua língua, com um suspiro, ele declara em aramaico, efatá, que quer dizer, abra-te. Nós falamos aqui do abrir do ouvido, do abrir da boca, do abrir do entendimento, falamos do abrir do coração, lembra de tudo isso? E eu quero fechar essa série de mensagens, falando hoje do abrir de uma grande porta, do abrir de uma porta grande e oportuna. Em outras traduções, grande e eficaz. Antes, eu quero dizer a vocês o seguinte, nesse assunto, porta, precisamos compreender que existem 3 níveis aí, pelo menos, diferentes, 3 níveis de abertura de portas. Tem aí uma imagem para poder ilustrar isso? Aqui, ó. Existem 3 níveis diferentes. Existe primeiro a porta que eu abro, ou que você abre. Existe aquela porta que alguém abriu para mim. E existem as portas que Deus abre. Vamos tentar entender esses 3 níveis, enquanto fica aí projetado a título de ilustração. Existem portas, meu irmão, existem portas, minha irmã, que você abre. É mesmo, pastor? É mesmo. Você abre com a sua conduta. Existem portas que você abre com o seu testemunho. Existem portas que você abre com o seu proceder. Existem portas que você abre pelo seu jeito de falar. Existem portas que você abre pelo teu jeito de se relacionar com as pessoas. Existem portas que você abre com aquilo que você constrói, com a sua própria imagem. Existem portas que vão se abrindo na nossa jornada, elas vão se abrindo mediante a nossa própria ação, mediante o nosso próprio proceder. Esse é o primeiro nível. Agora, existem portas que pessoas abrem para mim. Eu lembrei hoje de uma história, e eu queria contar ela para vocês, e ela tem a ver com isso aqui. Porta que alguém abre. E meu pai está aqui, ele vai se lembrar dessas histórias que eu vou falar aqui agora, dessa história que eu vou contar aqui agora.
Quando eu era garoto, quando eu tinha lá os meus 7, 8 anos de idade, eu ia com meu pai, que está aqui na igreja, para quem está na internet, ele está aqui do meu lado esquerdo. Eu ia com meu pai na oficina de um amigo dele, em que ele consertava os carros dele. A oficina ficava lá no Retiro, atrás do posto 54 ali, o posto Ipiranga. Ipiranga não? É Ipiranga, né? Eu era garoto, o pai ia consertar os carros dele e eu ia junto. E o mecânico me sujava todo de graxa. O mecânico hoje mora aqui no Belvedere. Ele me sujava de graxa, minha mãe ficava muito brava. E a gente passou anos ali frequentando aquele ambiente, o pai ia lá e eu ia junto. E a gente cresceu, a gente ficou mais velho, e eu casei, eu fui embora daqui de Volta Redonda, fiquei 7 anos fora, morei em São Paulo, estudei, me formei, fui para o Rio, pastoreei 3 anos. Em 2009 eu comprei meu primeiro carro. Em 2012 eu vim para cá, para Volta Redonda, para pastorear essa igreja. E aí, chegando em Volta Redonda, quando eu precisei de mecânico a primeira vez, de quem eu me lembrei? Do mecânico que sempre consertou os carros do meu pai. E nesses anos todos, de 2012, desde que eu cheguei aqui até agora, quase 10 anos, muitas foram as vezes que eu levei os meus carros lá na oficina. Principalmente os carros que eu trabalho, na instituição que eu trabalho, às vezes são carros mais velhos, né? E eu estou sempre consertando, estou sempre mantendo os carros. E muitas foram as vezes que eu cheguei lá na oficina e falei com ele assim, eu falei aqui, conserta para mim, põe para funcionar, depois você me diz quanto ficou, eu vou ver como que eu vou te pagar. Quantas foram as vezes que eu peguei o carro pronto, sem saber quanto tinha ficado o serviço e fui trabalhar. E depois voltei para acertar aquilo. Às vezes depois de uma semana. Quantas vezes ele fez reparo no meu carro e disse assim, ó, depois quando você receber, vai lá e paga as peças. A mão de obra depois vê como é que se acerta comigo. Quem abriu essa porta? Meu pai. E eu tenho a porta aberta por causa dele. O honrar a palavra, a honestidade, fez com que uma porta se... E o filho entrou por essa porta. E aí cabe o filho manter a porta aberta também, né, queridos? É assim ou não é? Quantas foram as portas que você entrou que alguém abriu para você? E quantas foram as portas que você também abriu para alguém? Irmãos, irmãs, quantas vezes eu já cheguei em lugares que fui bem tratado, que fui bem recebido, não porque a pessoa me conhecia, mas porque alguém tinha me recomendado. Alguém disse, olha, o pastor vai aí, recebe ele aí, ou Douglas vai aí. A pessoa que me recebia não me conhecia, mas ela conhecia outra pessoa, e aquela pessoa abriu porta para mim. Já viveu essa experiência ou não? Então existem portas que você abre, existem portas que outras pessoas abrem para você, e que você seja alguém usado por Deus para abrir portas para outros, amém para isso? Mas existem também as portas que Deus... Pastor, eu sei que Deus faz muita coisa, eu sei que Deus é criador, eu sei que Deus é pastor, eu sei que Deus é agricultor, lá na visão de João capítulo 15, que poda a videira, eu sei que o Pai é construtor, Salmo 127, não é isso? Mas eu não sabia que o pai era um assessorista que fala, não é isso? É isso, Mauro? Me ajuda aí. Que abre porta do elevador, é um assessorista, não é isso? Eu não sabia que o pai, além de pastor, agricultor, construtor, eu não sabia que o pai era um assessorista, alguém que abria portas. O pai abre portas, querido. O pai abre portas, querido. Aleluia!
Ah, pastor, mas só se fala do fechamento, está fechando tudo lá fora. Mas aqui dentro há uma palavra sendo liberada, efatá, abra-te. Uma palavra sendo liberada sobre nós. E Paulo, agora eu venho no texto. Paulo, apóstolo, na carta aos Coríntios, ele diz: porque uma porta grande e eficaz se me... Foi ele que abriu essa porta? Outra pessoa abriu essa porta? Quem abriu essa porta aqui? Deus. Essa aqui é um tipo de porta aberta por Deus. Que porta é essa, pastor? Uma porta de emprego? Não. Era uma porta à propagação do evangelho. Paulo teve muita dificuldade em Éfeso. Ele sofreu muitas resistências. Éfeso era uma grande cidade. Estava ali, ó, Roma, Éfeso, duas grandes cidades. E ali Paulo batalhou, Paulo pregou, mas Paulo sofreu muita resistência. E como missionário que era, nessa veia pulsante de sair, de ir, Paulo não costumava ficar muito tempo no mesmo lugar. Ele chegava, se estabelecia, plantava uma igreja, anunciava o evangelho e partia. Mas ele chega a dizer aqui, ó, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Eu vou me demorar aqui mais algum tempo. Eu vou me demorar aqui mais do que o normal, mais do que o costume. Por quê? Porque aqui, uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas há muitos adversários. Eu quero fazer 3 considerações muito rápidas aqui para a gente orar. Primeira consideração que eu quero fazer. Tome nota, registre. Tem um pessoal que cultua pela internet e eles tiram a foto da televisão, depois repostam no Instagram, marcam, isso é muito bacana, porque isso depois vai servindo de corrente para evangelizarmos outras pessoas. Primeira consideração, porta aberta não é sinal de vida fácil. Declara comigo assim: porta aberta não é sinal de vida fácil. Ele diz assim: olha, uma porta grande e oportuna se me abriu, mas há muitos. Ele está fazendo uma afirmação, é uma constatação. A porta é grande, oportuna, eficaz, a porta está aberta. Mas porta aberta não é sinal de vida fácil. Eu já vi, escuta isso, eu já vi muita gente dizer assim: pastor, Deus abriu uma porta para mim, aleluia. É mesmo, querido? É, pastor, Deus abriu uma porta maravilhosa e eu já entrei por ela, glória a Deus. Não demorou muito, a pessoa está lá triste, amuada, jururu. O que é que houve, querido? Ah, pastor, aquela porta não era de Deus, não. Mas o que é que houve? Muita tribulação, pastor, muita luta, muito adversário. Quem te falou que porta aberta é sinal de vida fácil? Aí sabe o que eu já vi acontecer muitas vezes? Deus abre porta, a pessoa entra, mas tem adversário. Aí sabe o que ela faz? Ela volta. Deus abre uma porta, outra porta? Outra? Mas Deus já abriu. Mas há um conceito errado, de que porta aberta é vida fácil. Tem irmãos aqui dessa igreja, que tem porta aberta na cidade aí. São comerciantes, são empreendedores, são empresários. Pergunta para eles, se porta aberta é sinal de vida fácil. Tem que matar um leão por dia, queridos. Todo dia. Tem que matar, tem que limpar, tem que cozinhar, lavar as louças depois. Não é isso? Então a gente precisa se preparar.
portas. Mas não pensa você que porta aberta vai ser sinal de tranquilidade. De jeito nenhum. Uma porta grande ele abriu para Paulo em Éfeso. Uma porta eficaz. Mas Paulo está constatando. Não é uma possibilidade, é uma constatação. E há muitos adversários. Segunda consideração que eu quero fazer. Entrar por uma porta é até fácil. O difícil é o quê? Mantê-la aberta. Eu não tenho dúvida de que Deus já abriu muitas portas para você. E vai abrir outras tantas, amém para isso? Deus tem sido generoso comigo, minha gente. Deus tem aberto muitas portas para mim. Sem que eu mereça. Sem que eu mereça. Eu não sei se eu já falei isso aqui ou já vou falar. Quando eu cheguei aqui na cidade de Volta Redonda, em 2012, eu tinha um desejo. Mas eu não sabia se era só um desejo ou se era expressão da vontade de Deus. Eu sempre fui, e nós lá em casa sempre fomos, ouvintes da Rádio 88. Sempre fomos. Desde que nos convertemos. O louvor sempre reinou na nossa casa. E quando eu cheguei em Volta Redonda, eu tinha um desejo. Falei, meu Deus, eu queria tanto ter acesso à rádio. Queria tanto poder pregar na rádio. Queria tanto poder transmitir as verdades do reino a mais gente. Mas ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu dizia para mim mesmo, mas poxa, eu não sou conhecido. Eu não vou conseguir chegar até lá. Vou precisar de alguém que abra a porta. Vocês sabem o que aconteceu, não sabe? Sabe ou não sabe? Paga-se para ocupar determinados horários. Todo dia pela manhã. No horário de maior audiência da rádio. A gente fala. Num programa que não é religioso. Deus faz essas coisas. Num programa que é informativo. Do nosso irmão Betinho. Deus abriu uma porta. Quanto a gente paga enquanto igreja lá? Nada. Quanto eu pago? Nada. Tem gente aqui dentro hoje que foi alcançado pela rádio. Né? Leia está aqui, ó. Membro da igreja hoje. Wanderleia está aqui. Foi alcançado pela rádio. E outros que estão aqui, alcançados pela porta que Deus abriu lá. Percebeu isso, querido? Nós não gastamos nada, nós não pagamos nada, mas é uma porta que Deus escancarou. Agora, sabe qual é o nosso desafio? Não é entrar por essa porta, é manter ela aberta. Porque se eu entro e começo a falar bobagem lá, o que vocês acham que vai acontecer? Eu tenho lá o quê? Eu tenho pouco tempo para falar. Eu tenho ali 3, 4, 5 minutos para falar. Se eu falar 10 minutos, quando terminar o primeiro dia, o Betinho ia dizer, pastor, obrigado. Vamos orar para ver se a gente vai continuar. Mas não vai dar. Então, a gente precisa saber entrar e manter aberto. Isso serve para você? Amém? Para isso? Eu não tenho dúvida que Deus vai abrir porta para você. Já abriu muito e vai continuar abrindo. Porque Deus faz isso. Isso é de Deus. Ele mesmo vai dizer, no livro de Apocalipse, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. É isso aí. Agora, a gente precisa manter as portas que Deus abriu sempre abertas. Ainda que a gente saia por alguma razão, a porta precisa ficar aberta. Aberta. Quando alguém se sente chamado por Deus para ir para outra igreja, para cumprir um outro propósito em outro lugar, eu procuro ter sempre uma postura muito cordial, de sentar com a pessoa, de pedir perdão se eu fiz alguma coisa, de orar pela pessoa, de abençoar, para que a porta aqui fique o quê? Aberta. Está claro para você isso, querido? Às vezes Deus nos chama a cumprir propósitos em outros lugares, mas as portas precisam ficar abertas. Para terminar,
Terceira consideração, não confunda adversário com... Queria que você repetisse isso aqui comigo. Fala assim, não confunda adversário com inimigo. Tem muito crente confundindo isso. Tem muito discípulo de Jesus confundindo isso. Hoje você vai aprender a diferença e não vai cometer mais esse erro. Paulo no texto usa que palavra? Inimigo ou adversário? Adversário. Paulo está dizendo, olha, Deus abriu uma porta grande, mas há muitos adversários. O que é o adversário? O adversário é aquele que pensa diferente de você. O adversário é aquele que dentro de determinado ponto de vista, ele não consegue enxergar como você enxerga. Inimigo é outra coisa. Inimigo é quem odeia. Inimigo é aquele a quem se tem aversão. Inimigo é aquele que você quer destruir. Quem são os adversários de Paulo? Os gregos, os judeus, os judaizantes. Mas eles são inimigos? Só são pessoas que pensam diferente. Eu vi um jogador de futebol dar uma entrevista, Jorge, falando sobre isso. Era um clássico entre dois times de São Paulo, com uma rivalidade gritante. As torcidas sempre se pegavam naquele clássico, brigavam. E aí os dois maiores referenciais dos dois times estavam na entrevista. E aí um deles disse para o repórter assim, eu e fulano, nós estamos vestindo camisas diferentes. Nós somos adversários, mas não somos inimigos. Quando a partida de futebol terminar, a gente se abraça. Percebe a diferença? Inimigo é aquele que se odeia. É aquele a quem você tem aversão. É aquele a quem você quer destruir. E esses sentimentos não podem encontrar lugar no coração de um cristão. No caminho, lá na faculdade, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na concorrência do mundo capitalista, você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você, que são adversários naquele segmento. O produto que você vende, fulano também vende, a loja que está do outro lado também vende. Isso pode acontecer. Agora, inimigo, nós só temos um, que é o diabo. O diabo é o nosso inimigo. Amém para isso, queridos? Então Paulo está dizendo assim, ó, Deus abriu uma porta grande, uma porta oportuna, e aqui eu tenho enfrentado muitas dificuldades, porque eu tenho aqui na cidade de Éfeso, pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que têm dificuldade de aceitação do Evangelho de Cristo. Isso se aplica, e aqui eu vou terminar, esse conceito se aplica muito bem à política. A gente viveu, e a gente vai viver no ano que vem, um ano complicadíssimo em relação à política. E sabe qual é o problema? As pessoas que se posicionam em lados opostos, ou com visões políticas diferentes, ela no calor das circunstâncias, elas passam a se considerar inimigas. Quando na verdade, aí eu falo dos que se candidatam a algum cargo. Nem eles são inimigos. Eles são apenas o quê? Adversários. Acabou a eleição, o que tem que acontecer? Vamos todo mundo trabalhar para o bem do país, do estado, da cidade. Mas é o que a gente vê? Já há alguns anos? Não é. O que a gente vê são o quê? Inimigos. Por isso que a gente às vezes acaba sofrendo as consequências disso. Que Deus nos dê essa maturidade. Amém para isso, minha gente? Portas vão se abrir para você, e você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você. Mas segue o seu caminho, amém para isso? Cumpra o propósito que Deus tem para você. Que você possa abrir porta para muita gente, que Deus possa te usar para isso. É muito prazeroso entrar por uma porta que Deus abriu.
mas é tão gostoso quanto poder abrir porta para alguém. Que você sinta prazer em abrir porta para as pessoas. Que Deus te use para isso em nome de Jesus. Eu fecho minha Bíblia dizendo a você, Efatá, abra-se. O mês de abril está terminando, mas o mês de maio já vai começar. Que portas se abram para você em nome de Jesus. Que Deus abra a porta para você que está aí me ouvindo, me assistindo. Que Deus abra portas na sua vida profissional, aí no seu ambiente de trabalho, receba isso em nome de Jesus. Aí no seu ambiente de trabalho, que portas possam se abrir para a sua promoção em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Em nome de Jesus. Aí no seu ambiente de trabalho, que portas possam se abrir para a sua promoção em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Eu quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui na frente. Se você